Glória a Deus. Quero convidar você a abrir a Bíblia comigo no Evangelho de João, no capítulo 3. João, no capítulo 3. Essa canção que cantamos por último, ela é a síntese do convite da palavra de Deus, que a palavra de Deus tem para nós hoje. E nós cantamos isso, né? Se eu me humilhar diante de Ti, Senhor. João capítulo 3, verso 1 em diante. Um texto que mexe muito com o meu coração. Eu quero convidar você a pensar comigo nessa noite. Verso 1 em diante do capítulo 3 de João diz: havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este de noite foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. A isto então respondeu Jesus: em verdade te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe então Nicodemos: mas como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer: importa-vos nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Então lhe perguntou Nicodemos: mas como pode suceder isto? Acudiu então Jesus: tu és mestre em Israel e não compreendes essas coisas? Em verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que temos visto, contudo não aceitais o nosso testemunho. E se tratando de coisas terrenas, não me credes, como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do homem que está no céu. E do modo por que Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Pai, esta é a porção do Evangelho que nessa noite pedimos humildemente, com temor e tremor, que o Senhor ministre ao nosso coração. Que o período que agora vamos dedicar, Senhor, a ouvirmos a Tua voz, seja somente a Tua voz ouvida. Que se cale e se cesse toda a humanidade aqui. E que desse altar a Deus possa fluir rios de água viva. Nos abençoe, Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Você pode se assentar, meu amado irmão e minha amada irmã, em nome de Jesus. Mantenha a sua Bíblia aberta, por favor, no Evangelho de João. Dentre todos os evangelhos, esse é um evangelho que me encanta, porque fala de um amigo, e como é bom a gente ter amigos, né? Eu não queria começar essa mensagem hoje. Eu recebi esse final de semana um presente que veio de Londrina, né? Meus padrinhos de casamento, o irmão Edson, a Elione e o Gustavo, são irmãos lá da primeira igreja, lá de Londrina, e fizeram uma surpresa para nós, vieram aqui comigo. Que Deus abençoe, viu, amados? Nós amamos muito vocês. Essa igreja aqui, irmãos, eles oram por nós, viu? Sempre que eu ligo para ele: pastor, temos orado aí pela igreja, e eu queria honrar a vida de vocês no altar nessa noite também, em nome de Jesus. Amém? Dentre todos os evangelhos, irmãos, o Evangelho de João é o que mais me encanta, é o que mais me emociona, porque é do coração de um jovem discípulo de Jesus, que essas palavras saem de um coração que necessitava ter Cristo bem perto. A sua necessidade foi tão intensa
tão poderosa e tão especial, que ele foi o único discípulo que estava aos pés da cruz de Cristo quando este estava sendo crucificado. Ele estava ali para, como não só um espectador, contemplar a cruz. Era desejo dele, talvez, se ele pudesse, como muitas vezes algumas mães, vendo o seu filho sofrer, de tomar o lugar daquele a quem ele ama tanto. Se ele pudesse mudar a história, se ele pudesse mudar o curso daquele sacrifício, mas ele não podia, ele estava ali perto. Ouviu de Jesus, dos lábios de Jesus, ante a sua agonia, o mestre dizer: olha para essa mulher ao seu lado, ela será a sua mãe, cuide dela. Mulher, olha para o rapaz que está ao seu lado, ele será o seu filho. Numa linguagem de relacionamento de filho e mãe, ele substituiu, foi usado como uma figura de cuidado para substituir o próprio cuidado que Jesus tinha com a sua mãe. João não era qualquer um. E de forma muito carinhosa, ele registra esse encontro de Jesus com esse homem. E eu, nesse dia que eu completo 33 anos, eu estava dividindo com a irmã Helena, né, irmã? Eu estava ontem diante de uma entrevista ministerial, e um dos avaliadores, aquelas piadas, irmãos, que a gente que está meio nervoso ali, não adianta fazer, que a gente fica meio tenso, né? Ele falou assim: pastor, está chegando aí, com 33 anos, é para crucificar então, né? Idade de Cristo. Aí eu olhei para o pastor: pastor, esse aí foi importante, mas eu prefiro me concentrar 3 dias depois, na hora que ele ressuscita e deixa essa cruz para o outro lado. Mas, irmãos, eu pensando nesse dia do aniversário, o nascer, hoje de manhã nós tivemos um presente de Deus, porque Deus tem ministrado essa palavra a semana inteira para mim. E se eu pudesse resumir a escola dominical do ano 2014, eu resumiria na manhã que nós tivemos hoje. É-lhes necessário nascer de novo. Por mais que eu tenha muita saudade da dona Marta, a minha mãe, que vai nos ouvir pela internet no canal da igreja, esse é um nascimento que eu preciso fazer parte, e que não tem nada a ver com a dona Marta. E é um convite que Deus tem para cada um de nós. Uma das frases dessa manhã é: pior do que não ter nascido de novo é não ter nascido e achar que ter nascido. É uma questão de perspectiva espiritual. Um dos maiores pregadores que a história já viu, George Whitefield, nos seus mais de 18.400 sermões, ele dedicou 300 deles a falar sobre esse texto de João, capítulo 3. É-lhes necessário nascer de novo. Um dia um diácono, indignado com esse homem, chegou para ele e falou: pastor, para que falar tanto disso? Para que falar tanto desse novo nascimento, Ele olhou com muito amor e com muito carinho para aquele diácono e disse para ele: porque você precisa nascer de novo. Jesus começa o seu ministério, irmãos, no Evangelho de João, respondendo a uma classe de pessoas que o perseguiu durante esses 3 anos e meio, os famosos fariseus. Uma ironia ou um planejamento divino, ele vai responder a uma pergunta desse homem, Nicodemos. Esse Nicodemos, ele foi despertado, irmãos, pelos sinais de Jesus, os sinais que acompanhavam aquele desconhecido galileu. Um homem que tinha como parte dele uma espécie de um magnetismo. As pessoas queriam estar perto de Jesus. Ele gastou a sua vida, Nicodemos, muitos e muitos anos nas escolas rabínicas, para aprender da lei, para se tornar um doutor da lei, um conhecedor das Escrituras. E ele foi a fundo para pesquisar, para estudar, para poder ministrar àquela geração de judeus com profundidade aquilo que estava registrado nas Escrituras. Contudo, irmãos, tanto treino, estudo e posição, porque a Bíblia diz que ele era um homem muito como um dos principais desses judeus, não preencheram o vazio da vida dele. Ele buscava Jesus à noite, o desespero de alguém que não queria ser notado. Diz aqui no versículo, imediatamente o versículo 2: este Nicodemos, durante a noite,
Ele vai buscar Jesus. Não queria ser notado. O texto descreve esse homem, Nicodemos. O seu nome, a sua conexão partidária, ele era um fariseu. A sua posição oficial, ele era um conservador. Nada além das Escrituras podia ser digno de análise se não estivesse pautada na Torá. O nome Nicodemos, irmãos, quer dizer vitória do povo. Talvez um desejo, algo que o povo, a sua família queria muito que ele expressasse naquela região e naquela geração. Talvez alusivo à opressão do povo romano que era vigente ali. E ele queria expressar isso abertamente com o seu nome. Ele sabia, este Nicodemos tinha conhecimento da repulsa que esses líderes da religião da época tinham com Jesus. Por isso, durante a noite, no encontro às escuras, ele vai ter com Jesus. Mas, irmãos, diante de Jesus, assim como foi comigo e com você, Nicodemos é completamente desarmado. Já parou para pensar, irmão? O que seria ter um encontro com Jesus? Você já teve muitos encontros aí, não teve? Encontrar alguém especial, o encontro com a tua amada, o encontro com o teu amado, o encontro com um amigo, o encontro de trabalho, o encontro na escola. Nós tivemos tantos encontros, mas já pensou o que foi ou o que será quando nós chegarmos ao céu e nos encontrarmos com Jesus? Olharmos ao Cristo face a face e vermos diante de Jesus, Nicodemos é desarmado, impressionado, e ele é aceito por esse magnetismo desse jovem pregador. Há algo nesse homem para Nicodemos reconhecer em Jesus, que automaticamente ele se sentia inferior. É como se para ele tinha a clara percepção de que havia algo grandioso a vir da boca desse homem que ele não podia explicar, mesmo sendo um doutor da lei. Nicodemos nada menos, ele é forçado a reconhecer que, embora ele tivesse os títulos, era Jesus quem tinha autoridade. E ele olha para esse homem e cumprimenta a Cristo de uma forma peculiar. Olha para ele e diz: Rabi. Rabi era título de um mestre, era título de alguém que tinha claramente tudo para oferecer ensino. Nicodemos reconhecia os sinais de Jesus. E uma vez que Nicodemos se colocou como discípulo diante de Jesus, Jesus agora se coloca diante dele também como um mestre. Como um mestre. E a primeira lição de um professor deve ensinar a um aluno, não é, irmãos, dar aquilo que ele pede, mas assim aquilo que ele necessita. E aí então, nesse encontro impressionante de Jesus com Nicodemos, Jesus responde uma pergunta que Nicodemos não fez. A Bíblia nos diz que nesse encontro às escuras, diz o verso 2, foi ter Jesus com esse homem e disse: Rabi, sabemos que você é mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não estiver contigo. E então Jesus disse: em verdade te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Nicodemos não faz sequer nenhuma pergunta sobre o reino de Deus. Não pergunta nada além do que estava claro para ele. Porque a sua religião, irmãos, estava totalmente enraizada em uma relação de obras. Ele sabia o que fazer pela manhã, ele sabia como se ajoelhar, ele sabia o que falar, que porções da Bíblia ler. Ele era um grande religioso treinado. Ele sabia o que tinha que fazer todos os dias, como se purificar nos rituais dentro da religiosidade judaica. Ele era conhecedor, afinal, irmãos, ele era um doutor da lei. Mas Jesus olha para aquele homem e diz: é necessário que você nasça de novo. Irmãos, Jesus trata Nicodemos de uma forma muito especial. Jesus não era politicamente correto. Já pensou o que seria para o início do ministério de Jesus ter ao lado do seu ministério a influência poderosa de um homem como Nicodemos? Jesus poderia não ter tratado nada dessa forma. Poderia ter tido uma palavra meio mais ou menos de desafio. Podia ter dito para Nicodemos: olha, Nicodemos, vamos caminhar juntos, vamos conversando juntos.
Mas você vai ver que algumas coisas vão ser transformadas na sua vida. Mas fica junto, vai ser importante para a nossa caminhada, para que as pessoas conheçam o Evangelho, de um reino que você vai conhecer. Jesus poderia ter tratado de uma forma mais amena com ele, mas ele vai direto na jugular da questão. Ele simplesmente olha para Nicodemos e joga no lixo aquela casca fossilizada chamada religião que Nicodemos estava vivendo. Ele disse: se você não nascer de novo, você não vai ver o reino de Deus. Interessante, irmãos, que Nicodemos, ele expressa o seu desconhecimento total naquela situação, porque ele olha para Jesus e fala: olha, sabemos que você é vindo da parte de Deus. Tremenda ignorância. Jesus é Deus. Ele não estava representando somente a Deus, ele tinha dentro dele o DNA de Deus. Ele é Deus, ele é o Senhor, do qual Nicodemos não estava conhecendo. No castelo, irmãos, da teologia daquele homem chamado Nicodemos, Jesus foi desfragmentando pedra por pedra, dizendo para ele: querido, volte no tempo, você precisa nascer de novo. Nascer de novo. Ou uma melhor tradução seria, como disse hoje de manhã o Gerson, nascer do alto. A pergunta de Nicodemos nada mais nada menos expressa o desespero de um homem que tinha medo de enxergar aquilo que ele tinha na sua vida religiosa. Ele diz para Jesus: mas Senhor, como pode um homem nascer ou voltar para o ventre da sua mãe? Como pode? Ele sabe, como um doutor da lei, que não se trata de um nascimento físico. A resposta de Nicodemos, irmãos, aqui em geral, mal compreendida, ela expressa a verdade que ele estava vivendo. Como um doutor em teologia, irmãos, ele reconhecia muito bem, irmãos, o método rabínico de ensinar verdades espirituais através de símbolos. Ele não estava simplesmente viajando na maionese, achando: olha, então eu vou voltar para o ventre e vou. Não, ele estava em outras palavras dizendo: é tarde para mim. A não ser que eu pudesse então voltar no ventre da minha mãe e ter o processo desta vida natural que eu tenho toda completamente de novo. Mas é tarde para mim, eu não posso. Alguns outros interpretam esse texto como se ele estivesse dizendo que ele não tinha necessidade disso. Ele já conhecia muito da palavra de Deus. Ele já tinha participado de muitos cultos, ele já tinha participado de muitas orações, ele já tinha participado de todas as festas e rituais dentro do judaísmo, ele já havia expressado o Yom Kippur, o dia do perdão, ele já havia recebido muitos sábados, ele fazia suas festas das luzes, ele participava do seu Hanukkah, ele tinha nada mais nada menos do que uma vida dentro da religião. Mas o que Jesus estava dizendo para ele é que nós só entraremos no céu quando tivermos uma vida com Jesus, com a razão do céu. Eu participei de um quarteto um tempo e nós cantávamos uma música que dizia que o céu é Jesus. Se eu tiro tempo para orar, o céu não é só um lugar, o céu é uma pessoa. Aonde Jesus estiver, o céu também ali estará, porque Ele é. Hoje, quando nós reunimos a nossa família e oramos, a Bíblia diz que onde houver 2 ou 3 reunidos, Jesus estaria o quê? Com ele. Portanto, nós podemos fazer da nossa casa, do nosso lar, um pedacinho do céu. Lá no seu trabalho, quando você junta os teus funcionários: olha, vamos começar essa semana com poder, quero orar com você, e você ora, Jesus está ali. Aquele lugar é um pedaço do céu, porque aonde Jesus está, o céu está ali também. E Jesus estava dizendo para esse homem: não há nada impossível. Porque dentro da religião de Nicodemos, ele estava começando a pensar: o que eu preciso fazer para isso? Como que eu posso fazer isso? Talvez se Jesus tivesse dito para ele: ó, você vai caminhar tantos quilômetros, você vai subir tantas escadas, você vai acender tantas velas, você vai fazer isso, e oferecesse para ele obras, talvez fosse mais fácil. Mas agora Jesus estava oferecendo algo que era completamente desconhecido para aquela religião. Ele estava dizendo: olha, você precisa nascer de novo.
Mas o grande barato disso, irmãos, é de que isso não é algo que nós podemos produzir, mas é algo que nos é oferecido. Nos é oferecido nascer de novo. Nascer da carne para o Espírito. É nascer do alto. É nascer do alto. Quando Adão foi moldado por Deus, havia ali uma expectativa de Deus. Ele formou Adão do pó, com o barro ali, formou aquele homem, detalhe por detalhe, tirou parte dele para criar Eva, e ali a humanidade dava os seus primeiros passos. O pecado entrou, aquele Adão no paraíso falhou, e nós, por causa deste homem, somos então tidos dentro de nós, na nossa essência, um pecado que nos torna naturalmente corrompidos. Dentro de alguns meses, eu vou estar no hospital, irmãos, babando, como todo amante de criança, no vidro, tentando encontrar qual dos bebês é a nossa Rebeca, viu, Regina? Linda! Tentando ver aonde vai estar aquela mocinha que foi motivo e é motivo das minhas orações. Mas em pensar, irmãos, que ela vai nascer sem nenhum ato de pecado, mas dentro dela já vai nascer a separação original que o pecado de Adão contaminou toda a humanidade. Todos nós somos naturalmente pecadores, separados em rebeldia com Deus, mas daí entra um processo lindo, que era o que Jesus estava dizendo para Nicodemos. Nós não podemos hoje, irmãos, nos destacar ou querer pregar desse legado lindo que é a santidade mais e mais, essa segunda obra da graça que vem para este pecado original do nosso coração, que nos separa naturalmente de Deus, sem antes retrocedermos no tempo e vivermos de forma linda e eficaz este novo nascimento, que muitas vezes nós achamos ter vivido, mas não vivemos. Porque dentro de nós ainda paira um egoísmo, porque dentro de nós ainda paira talvez falta de perdão, porque dentro de nós falta ainda algo que me motiva a vibrar com Deus. É literalmente, irmãos, a linguagem de Cristo é um nascimento, é um parto. Para as mães aqui sabem como dói ter uma criança, aonde o teu corpo muda para receber isso, e na nossa vida espiritual, o nosso coração ele também se transforma, os nossos desejos se transformam, tudo aquilo que a gente faz de nada vale. A nossa única contribuição no plano de salvação, irmãos, é o nosso pecado. O resto é tudo em Deus, é tudo em Jesus. Ele morreu na cruz, Ele ressuscitou, e é Ele que vai vir nos buscar. É Ele quem manda o Espírito Santo entrar no nosso coração. Quando nós assim abrimos, Ele entra e Ele tira o pecado do mundo, porque Ele é o Cordeiro de Deus. É isso que Jesus estava dizendo para esse homem chamado Nicodemos. Nicodemos, não há nada que você possa fazer a não ser que o Espírito Santo habite dentro de você. Irmãos, quando nós nascemos de novo, nós somos justificados diante de Deus. É literalmente um ato legal de Deus no tribunal da salvação, em nos tirar das trevas para a sua luz. Nós começamos a ser regenerados por Deus. É esse nascimento. Aquilo que estava à minha direita agora está à esquerda, aquilo que estava na minha esquerda agora está na minha direita, aquilo que estava na minha frente agora está atrás, aquilo que estava atrás agora está na minha frente. É uma mudança radical de vida. E como todo nascimento, irmãos, tem choro como desse bebê, porque não é fácil nascer. É um choque. Um dia eu li um artigo sobre o impacto de uma criança quando sai do ventre da mãe para a realidade do mundo, principalmente quando é cesárea. O interrompimento daquele conforto magnífico que eles têm no ventre da mãe, e agora as dores, o barulho, o som de tudo, o tamanho, o abismo que envolve o sair daquele lugar perfeito para este lugar de temperatura e tudo imperfeito, a não ser o amor que ela vai receber. A nossa vida, irmãos, nós somos chamados a viver este nascimento.
nascer de novo. Eu não me canso de lembrar da sua história, Jackson. Um dia no apelo, Jackson me disse aqui: pastor, eu sou uma sabe aquela barra de ferro bem grossa, torta, bem torta, sou eu. Mas Deus está desentortando. Dias depois tive a alegria de batizar o Jackson. Nascer de novo para o Espírito de Deus. Não sermos consumidos pelo desejo da carne. Repito, irmãos, não é nada que nos é forçado, é algo que nos é oferecido. Jesus não está pedindo o impossível, Ele está oferecendo o inimaginável. Nicodemos era um discípulo da noite. Como muitos de nós, irmãos, às vezes queremos ser discípulos de Cristo, mas sem parecer com Cristo. O nosso coração ainda é pesado. Nossos olhos não contemplam mais aquelas primeiras alegrias. Os louvores dentro da casa de Deus e fora parecem não tocar mais o meu coração. Eu já não tenho mais a mesma paixão de estar com Jesus. Eu já não sinto mais vontade de orar. Mas aquele encontro à noite de Jesus com Nicodemos não era em vão, irmãos. 3 anos depois, juntamente com José de Arimateia, o discípulo da noite se revela em João capítulo 7. E ele esboça a sua defesa de Cristo. Ele pede a luz para que todos pudessem ver o corpo de Jesus. Aquele chamado haveria de brilhar no Calvário. Olhe para Cristo. Ele olhava para o seu Cristo. Só Deus sabe, irmãos, o que durante aqueles 3 anos, esta frase de Jesus foi um martelo batendo na mente de Nicodemos. É preciso que você nasça de novo. É preciso que você nasça de novo. E agora, diante da cruz, não mais abraçado por um legalismo que o forçava a uma escravidão espiritual, ele olha para Jesus. Eu não consigo, irmãos, esquecer a frase que eu ouvi 2 semanas atrás no meu escritório, de um jovem a quem eu pergunto para ele: Rogério, você quer aceitar Jesus como teu Salvador? E ele olhar para mim. Eu dividia com você, né, Tati? Essa semana a gente conversava, eu dizia para ele. Ele disse para mim melhor: como posso eu, pastor, querer aceitar algo que eu necessito? Eu não consigo viver sem Jesus. Irmãos, nascer de novo é algo que todos nós precisamos viver. Não é o piloto automático da fé. É nós realmente nos levantarmos e dizer: está difícil, Deus. Entra na minha vida e destitui o meu eu. É morte, irmãos. É morte. Encontrar-se com Jesus é morte. Essa aqui, irmãos, é a única arma que quando atira na minha vida e na tua vida, encontra o morto e faz ele viver. Essa aqui. É impossível eu não encontrar nessas páginas algo que me desafie a ser melhor e me despertar para uma nova vida no Espírito Santo. Uma fome e sede de estar na presença de Deus, de dividir com Ele todos os planos, os sonhos, o nosso temperamento, sendo transformado por esse Senhor que vai e nos faz novas criaturas, porque Ele é Deus. É isso que Ele oferece para mim e para você, irmãos. É experimentarmos uma vida espiritual em outro nível. Você quer experimentar isso? Você quer viver em plenitude toda a experiência do novo nascimento? Ou tem algo no teu coração hoje, irmão, que está te impedindo de viver isso, de experimentar esse novo, de viver com Deus tudo o que está em você?
Há quem diga que o cristianismo é só uma forma de ver as coisas. Irmãos, o cristianismo é a única forma. Ele permeia por todas as outras. A maneira que nós vivemos, a maneira que nós procedemos, é a maneira que nós esboçamos tudo que Jesus faz dentro de nós. E nós somos chamados a isso. Chamados a isso. E é tão bom isso, irmãos. Hoje de manhã eu quero agradecer publicamente pelas manifestações de carinho pelo dia de hoje. Mas eu me emocionei muito com uma mensagem do seu tio, Ali, o Eduardo. Há um tempo atrás eu vim pregar, irmãos, no retiro de jovens. Era o meu primeiro compromisso no distrito aqui. Eu nem tinha assumido a igreja ainda. E eu tinha na ministração com os jovens uma maneira para brincar com eles. E fala: quem concorda de verdade comigo, levanta a mão esquerda. E todo mundo levantava a mão esquerda. Terminado o acampamento, naquele acampamento o Eduardo teve um encontro muito especial com Jesus. Eu não tenho dúvidas que ele tenha vivido a experiência do seu novo nascimento também naquele lugar. Mas terminou e eu percebia como aquele homem era diferente. Ele não tinha um dos braços. E ele olhou para mim e falou: pastor, gostei muito das mensagens, muito boa. Mas de verdade, o tal do braço esquerdo me quebrou, porque eu não tenho, pastor, o braço esquerdo. O que eu ia levantar lá? Eu olhei para ele, fiquei tão constrangido. Ele falou: não, pastor, eu estou brincando com você. Eu só queria dizer que eu levantei o meu braço imaginário, porque eu aceito esse Jesus. Muito bom. E hoje ele me escreveu uma mensagem dizendo, e ele dizia assim: pastor, eu quero lhe agradecer, porque Deus o usou para que eu experimentasse o que é nascer de novo, das trevas para a luz. Saí da caverna do pecado e fui para os braços de Jesus. Você quer estar nos braços de Jesus? Você quer entregar a sua luta para Jesus? Você quer entregar o seu casamento para Jesus? Você quer entregar o seu trabalho para Jesus? Você quer entregar os seus filhos para Jesus? A gente tem uma noção pecaminosa de que entregar é perder. Não, entregar para Jesus é multiplicar. É ter Ele no centro de tudo. Ele no centro de tudo, Ele dá significado para tudo. Por isso, irmão, o convite nessa noite: nasça de novo. Nascer de novo da água para o Espírito. Que Deus abençoe a tua vida. Amém? Você pode se colocar de pé. Eu gostaria de orar com você. E de uma forma muito especial, meu amado irmão e minha amada irmã, eu gostaria que você nessa hora curvasse a sua cabeça e orasse ao Senhor. Fale com Deus e pergunte aí para você, de verdade, com os olhos da sua fé: será que eu realmente nasci de novo? Será que eu realmente sou plenamente de Jesus? Ou eu estou dividido na minha vida espiritual? Será que realmente o que habita dentro do meu coração ainda é a experiência do primeiro amor? Será que realmente hoje eu sou uma nova criatura? Eu queria convidar você a orar aí onde você está. Esqueça de tudo agora. Nós cantamos sobre se eu me humilhar e se eu me colocar diante de Ti, Senhor. Eu quero me entregar, Senhor. Que tal começar essa semana, irmãos, hoje, clamando ao Senhor: Deus, eu preciso nascer de novo. Eu não tenho mais a mesma paixão que antes eu tinha. Eu não tenho mais. Eu tenho saudade daquele tempo, Deus, em que eu abria a Bíblia e a Tua verdade, ela se esboçava na minha frente de uma forma tão clara. Mas hoje eu sequer tenho vontade de ler a Tua palavra.
Eu perdi a fome e a sede. Meus dons parece que foram enterrados, Deus. Eu preciso de Ti, Senhor. Eu queria convidar você que sente no teu coração, no íntimo do teu coração, que você quer nascer de novo e ter essa experiência que Nicodemos teve, de nascer de novo, de recomeçar com Jesus. Talvez você foi longe demais. Talvez algo aconteceu na tua vida e que você se separou dos caminhos do Senhor. Nessa noite eu queria convidar você. É tempo de nós nos achegarmos ao Pai novamente. É tempo de nós reacendermos a chama. É tempo de nós vivermos a experiência desse novo nascimento, de gritar bem alto: Deus habita na minha vida, me arranca desse sofrimento e me faz uma nova criatura, Deus. Alguém que gostaria de nessa noite dizer isso para o Senhor? Dizer: Senhor, eu quero ser batizado. Eu não sou batizado. Eu gostaria de participar, me entregando a minha vida a Jesus. Eu nunca disse publicamente que eu aceito Jesus. Ou talvez hoje você há muito tempo já foi batizado, já pregou, já cantou, já fez tantas coisas, mas aí no íntimo do teu coração tem algo que grita para você voltar para Jesus. Eu gostaria de abrir o altar porque eu queria orar com você. Gostaria de convidar você a vir aqui à frente. Não tenha medo. Eu queria orar com você. Queria convidar você que quer experimentar algo novo com Deus, algo que você não tem experimentado, que no ano de 2014 passou, mas no ano de 2015 você quer novos objetivos, novas experiências com Deus. Quer um renovo na tua vida espiritual. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus onde você está. Mas eu queria convidar você a sair do seu lugar. Se você tem esse desejo, você precisa e sabe que precisa nascer de novo. Tem algo que não está certo. Tem algo que não está mais como era antes. Não saia desse lugar, meu irmão, hoje da mesma forma com que você entrou. A palavra foi aberta, o presente já foi oferecido. Nascer de novo. Nascer de novo, experimentar algo novo com o Senhor, nascer de novo, nascer de novo, nascer de novo. É literalmente nós escancararmos o nosso coração e dizermos: Deus, eu preciso do Teu amor dentro de mim. Eu preciso, Deus, de algo poderoso vibrando dentro de mim. Eu preciso, Deus, sair das trevas. Há pecados na minha vida que talvez não foram confessados, que eu preciso entregar nas Tuas mãos. Eu me sinto longe, eu não tenho forças. Alcança-me, Deus. Alcança-me, Deus, e tira o desânimo. Tira, Deus, aquilo que me tira da Tua presença. Tira-me, Senhor. Tira-me, Deus. Toca o meu coração. Eu quero convidar a igreja inteira a cantar o coro dessa última canção que nós cantamos. Se eu me humilhar. Se eu me humilhar. Põe a letra para nós ali, Danilo, por favor. Eu quero convidar você a fechar os teus olhos, se você sabe de cor. Se não, meu amor, meu irmão, meu amado irmão, declare de uma forma muito poderosa nessa noite o teu desejo de se entregar ao Senhor. Este lugar, Tu és real.
Cante com poder, se você tem o desejo de experimentar o Senhor. Vou me entregar totalmente. O teu toque abriu os olhos do meu coração. Eu posso enxergar e entender. Vamos cantar com poder. Se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custar, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor, ao meu clamor. Mas vale um dia no centro do teu querer que toda a vida sem jamais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Senhor Deus, nós te agradecemos, ó Pai, nessa noite, pelo privilégio, Deus, de podermos, ó Pai, estarmos na Tua presença, nos derramando aos Teus pés, Deus, porque assim como Nicodemos, nós queremos, Deus, realmente e reconhecemos de que não importam os nossos títulos, nossos achômetros, é o Senhor que tem toda a autoridade para nos libertar, para agir em nosso favor, para derramar, Senhor, da Tua graça, para transformar o nosso coração e nos fazer novas criaturas. Venha, meu Deus, nos libertar. Venha, meu Deus, nos transformar. Nós não podemos sair, Deus, nessa noite sem termos o nosso coração gritando, Deus, por esse começo ao Teu lado, pelas misericórdias renovadas, por uma nova vida com Jesus, por uma nova vida com sentido, uma nova vida que me faz querer ser diferente, uma nova vida que me liberta, que me transforma e que me faz diferente, uma nova vida, Deus, uma nova vida que me limpa, que me resgata, que me transforma, que me traz ânimo, que me faz seguir em frente, que me faz uma nova criatura. Senhor, nós queremos nessa noite glorificar o Teu nome por esse presente, por esse privilégio de podermos, Deus, nascer de novo no Espírito Santo de Teu. Por isso, Deus, nessa semana, venha, meu Deus, produzir o Teu fruto. Venha nessa semana, Deus, manifestar-se na nossa vida. Venha nessa semana, Deus, limpar o nosso coração e nos fazer novas criaturas. Vá, meu Deus, ministrando durante esses dias, que esta palavra de João, ela possa encontrar morada dentro de nós e nos desafiar a sermos melhores, melhores contigo, melhores com o nosso próximo, melhores aonde formos viver o extraordinário da fé. Venha, meu Deus, abençoar, venha, meu Deus, restaurar e nos levar para a Tua perfeita e boa vontade. Abençoe esses meus irmãos que gritam no íntimo do seu coração, aqueles, meu Pai, que sabem que precisam experimentar a realidade especial desse novo nascimento. Vem, meu Deus, e ministre ao nosso coração e nos leve na segurança do Teu poder. Venha, meu Deus, abençoar, restaurar e renovar o nosso coração. Nós oramos, Deus, não porque haja algum mérito em nós, mas nós oramos, Deus, do poder do nome de Jesus. E é no nome dEle que nós oramos nesta noite, em nome de Jesus. Amém e amém e amém. Que a graça do Senhor Jesus, que o amor bendito de nosso Deus e Pai e que a doce presença do Espírito Santo esteja com cada um dos meus amados irmãos. Amém? Que Deus te abençoe. Dê um abraço quem está do seu lado e que a paz do Senhor esteja contigo. Só um minutinho de atenção. Meus amados, aniversário sem bolo não é aniversário, não é? Então eu convido os irmãos, né? A igreja está convidando toda a igreja, para nós estarmos